Eu devo ser eu mesmo, não posso mais me quebrar por você. Se você pode me amar pelo que sou, seremos mais felizes. Se você não puder, ainda procurarei merecer o que você deveria. Ralph Waldo Emerson, Autossuficiência. O grande filósofo americano do século XIX, Ralph Waldo Emerson, acreditava que para florescer devemos ser um não conformista. Se apenas pensarmos como os outros pensam e agirmos como os outros, limitamos o nosso potencial e colocamos a nossa saúde ou doença à mercê de forças sociais fora do nosso controle. Neste vídeo vamos explorar os perigos da conformidade. O que a não conformidade significava para Emerson, e como o não conformista atua como uma força do bem em uma sociedade doente e louca. Quem quer que seja um homem deve ser um inconformista. Autossuficiência. Ser conformista é orientar nossa vida em torno das normas, valores e ideais dominantes de nossa sociedade. É permitir que as fronteiras e os modelos da nossa cultura moldem o nosso senso próprio. A maioria de nós se torna conformista sem refletir sobre o que estamos fazendo. Nós vemos todos ao nosso redor se conformando e por isso parece natural fazer o mesmo. Mas conformidade tem um preço. Ou como Emerson afirmou em uma palestra proferida em 1844, eu pago um imposto destrutivo em minha conformidade. Em qualquer sociedade, apenas certos traços de caráter são favorecidos pelas tendências de conformidade, enquanto muitos outros, que podem ser saudáveis por si só, são vistos com indiferença ou desdém. Nos nossos dias, por exemplo, a extroversão é preferida à introversão, obediência em vez de desobediência e aversão ao risco em vez de assumir riscos. Algumas pessoas podem achar que sua natureza interior se ajusta ao molde da conformidade, mas muitos descobrirão o oposto. Para aqueles de nós neste último grupo, a conformidade é semelhante a usar uma máscara feita para se ajustar ao molde de rosto de outro. A máscara da conformidade nunca é confortável e às vezes pode fazer com que nos sintamos uma fraude ou impostor. A conformidade também leva ao desperdício. Desperdício de tempo, desperdício de oportunidades e desperdício de recursos. Na necessidade de satisfazer os outros e manter as aparências, fazemos coisas que não valorizamos, dizer coisas em que não acreditamos e obter coisas de que não precisamos. Ou como escreve Emerson, personalizado. Não me dá poder algum e ainda por cima me deixa endividado. Gastamos nossos rendimentos por sem ninharias não sei o quê e não pelas coisas de um homem. Nossas despesas são quase todas para a conformidade. Homem, o reformador. Mas os perigos da conformidade atingem níveis patológicos quando, como nos nossos dias, uma sociedade se torna infectada com mentiras. Os políticos mentem quase com a mesma frequência com que abrem a boca. O sistema educacional degenerado ensina mentiras sobre tópicos que vão desde ciência até história, ética, economia e política. A mídia mente sobre os acontecimentos mundiais, enquanto as empresas mentem para nós sobre o valor ou segurança de seus produtos. Com mentiras infiltrando-se por toda parte da sociedade, o caminho moderno da conformidade leva a caminhos errôneos. Isso nos encoraja a entrar em dívida para comprar coisas que não precisamos, para consumir alimentos não saudáveis, para ser obediente aos que estão em poder, tomar medicamentos que fazem mais mal do que bem, evitar a nossa paixão em favor do dinheiro ou do status social, e se alguma vez nos sentirmos ansiosos ou deprimidos, para o conformista, o jeito é nos distrairmos com telas ou nos entorpecermos com drogas psicotrópicas. Tudo vai bem desde que você ande com conformistas, mas você, que é um homem honesto em outros aspectos, sei que existe em algum lugar vivo um homem cuja honestidade também chega a este ponto, que ele não se ajoelhará diante de falsos deuses, e no dia em que você o encontrar, você afundará na classe de falsificações. Se você aceitar uma mentira, deverá aceitar tudo o que pertence a ela. Ser um inconformista, no mundo moderno, é renunciar às mentiras que moldam a nossa sociedade e renunciar ao eu que foi moldado por essas mentiras. Este ato de renúncia abre o caminho para a autotransformação, ou como escreve Emerson, o homem que renuncia a si mesmo
volta a si. Quando abandonamos os hábitos de conformidade e deixamos de perseguir seus ideais, abrimos caminho para o surgimento de um estado de ser mais autêntico. Tiramos a falsa máscara da conformidade e permitimos nossa personalidade individual brilhar, mas a nossa renúncia não deve ser limitada à autorrenúncia. Devemos também renunciar à afiliação a organizações e instituições que estão infiltrados pelas mentiras da nossa sociedade. Para um não conformista, segundo Emerson, deve permanecer sob a sua própria bandeira, não a bandeira de outro. É somente quando um homem adia todo o apoio estrangeiro e fica sozinho que eu o vejo ser forte e prevalecer. Ele é mais fraco a cada recruta em sua bandeira. Autossuficiência. Juntamente com o ato de renúncia, o inconformista deve estabelecer uma nova direção na vida, à medida que simplesmente rejeitar as formas conformistas, sem substituí-las por algo novo, deixará em um poço de desespero, sem objetivo e sem sentido. Precisamos de novas atividades para nos manter ocupados, novos hábitos para manter nossa vida estruturada e novos objetivos para nos orientar. No processo de reorientar a nossa vida, devemos trabalhar com o que a natureza nos concedeu, como o faz cultivando nossos pontos fortes e talentos e alinhando nossa vida em torno de atividades que gostamos, que liberamos nosso poder e preparar o caminho para uma vida excelente. Ou, como escreve Emerson, há um momento na educação de cada homem em que ele chega à convicção que, embora o vasto universo esteja cheio de coisas boas, nenhum grão de milho nutritivo pode chegar até ele, a não ser através de seu trabalho concedido naquele pedaço de terra que lhe é dado para cultivar. O poder que reside nele é de natureza nova, e ninguém além dele sabe aquilo que ele pode fazer, nem sabe até que tenha tentado. Autossuficiência. Se a conformidade nos desencaixou e não sabemos onde está a verdade ou qual é o enredo terreno que devemos cultivar, passar um tempo na solidão pode ajudar a corrigir essa confusão. Longe da conversa e da distração de outras mentes, a solidão pode nos ajudar a compreender quem somos e o que queremos da vida. Existem vozes, escreveu Emerson, que ouvimos na solidão, que se tornam fracas e inaudíveis à medida que entramos no mundo. Emerson, no entanto, embora valorizasse a solidão, não acreditava que o inconformista deve ser um recluso. Florescer como um não conformista é atingir o ponto ideal de equilíbrio entre solidão e sociedade. Devemos aprender a viver em harmonia com os outros, sem uma necessidade excessiva de obter sua aprovação ou de imitar seus modos errôneos. Como Emerson coloca, a solidão é impraticável e a sociedade fatal. Devemos manter nossa cabeça em um e nossas mãos na outra. As condições estão reunidas se mantivermos a nossa independência, mas não perder nossa simpatia. Sociedade e solidão. Muitas pessoas reconhecem a doença da sociedade moderna, mas poucos escolhem o caminho do inconformismo como meio de fuga. Uma razão para isso é o medo, e especificamente o medo do ridículo e rejeição. O não conformista deve superar esse medo, ou pelo menos aprender que ações não conformistas podem ser tomadas mesmo quando consumidas pelo medo. O que devo fazer é tudo o que me diz respeito, não o que as pessoas pensam. Esta regra poderia servir para toda a distinção entre grandeza e mesquinhez. É fácil no mundo viver de acordo com a opinião do mundo. É fácil na solidão viver segundo a nossa. Mas o grande homem é aquele que no meio da multidão guarda com perfeita doçura a independência da solidão. Ao aprender a lidar com o ridículo e a rejeição, pode ser útil reconhecer uma atitude construtiva. Dar valor a esta experiência não só nos proporciona uma oportunidade de cultivar a coragem de agir diante dos nossos medos, mas, além disso, aqueles que nos tratam com desprezo às vezes revelam verdades de nosso caráter que aqueles que cuidam de nós são muito tímidos para apontar. Mas mesmo que o ridículo não seja construtivo, mesmo que se baseie na inveja ou na mentira, podemos usar a desaprovação dos outros como combustível motivador que nos impele a alturas maiores. E como Emerson escreve, queridos para nós são aqueles que nos amam. Os momentos rápidos que passamos com eles são uma compensação para muita miséria. Eles ampliam nossa vida. Mas mais queridos são aqueles que nos rejeitam como indignos, pois acrescentam outra vida. Constroem diante de nós
um céu do qual não tínhamos sonhado, e assim nos fornecer novos poderes vindos dos recônditos do espírito, e exorta-nos para performances novas e não tentadas, reformadores da Nova Inglaterra. Se aprendermos a vencer o medo do ridículo e da rejeição, possuiremos uma habilidade crucial na arte da não conformidade. Mas há outra barreira que impede muitos de ir no caminho de um inconformista, e isso é preguiça. Cultivar o nosso próprio caminho através da vida requer trabalho árduo, disciplina e uma persistência implacável de ação. Para o não conformista de Emerson, não é passivo, ele é um agente ativo que luta para mudar o mundo. Uma vez que o não conformista seleciona um objetivo valioso, ele se apega a ele e não é desviado do curso apenas porque um grupo de conformistas desaprova seus métodos. Ou, como escreve Emerson, todos os homens têm impulsos errantes, acessos e surtos de generosidade. Mas quando você escolhe sua parte, cumpra-a e não tente fracamente se reconciliar com o mundo. Heroísmo. Ou como ele escreve em outro lugar, aderir ao seu próprio ato e parabenize-se se tiver feito algo estranho e extravagante e quebrado a monotonia de uma época decorosa. Foi um conselho elevado que ouvi certa vez a um jovem. Sempre faça o que você tem medo de fazer. Seguir um caminho não conformista nos tornará mais saudáveis, mais felizes e mais poderosos, mas também nos transformará numa força do bem no mundo. Para o estado interior do nosso ser, manifesta os eventos do mundo exterior, ou, como disse Emerson, um homem verá seu caráter emitido nos eventos que parecem encontrá-lo, mas que exalam e acompanham ele. The Conduct of Life. Conformistas, ao viverem de mentiras, estão manifestando uma sociedade doente. O não conformista, ao alinhar-se com a verdade de sua natureza interior e a verdade do mundo, manifestarão eventos que atuam como antídoto para um mundo enlouquecido. No pensamento do amanhã há um poder de revolta, todos os credos, das nações, e te conduza a um céu que nenhum sonho épico ainda descreveu. Todo homem não é tanto um trabalhador no mundo, mas uma sugestão do que deveria ser. Homens andem como profecias da próxima era. Círculos. Ser não conformista não é ser revoltado ou fazer o errado quando os outros estão certos. Pelo contrário, sabemos no fundo o certo e o quanto o mundo vai se perdendo. Sabemos quando as coisas estão erradas na nossa frente e os outros se calam para passarem de bonzinhos. O não conformista não se conforma com esse mundo doente. Ele fala a verdade mesmo que doa ou que seja proibido. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2.